Aproveitando que você está de pé, meu irmão, pega a sua Bíblia e abra no livro de João, capítulo 6. Aleluia. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Amamos a tua presença. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Todos acharam? Amém. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos, e estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para comer, para esse povo comer? Fez uma pergunta apenas para pô-lo à prova. Guarde isso no teu coração, pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia uma grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, partiu entre os que estavam assentados, e tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães e cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Somente até aqui. Pode se assentar, meu irmão. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, essa palavra que nós lemos agora é a tua palavra, Deus. Não é nada nosso, é do Senhor. E eu creio que o Senhor tem algo precioso para as nossas vidas nessa noite. Portanto, ó Pai, nesse momento eu te peço que nada venha, que o Senhor venha colocar abaixo tudo aquilo que tem te atrapalhar o andamento deste culto, desse momento da tua palavra. Tira todo o cansaço, Senhor, todo espírito de inquietação, de andança, que neste lugar agora seja repreendido em nome de Jesus. Que possamos estar com o nosso ouvido aberto, ó Pai, que nós possamos estar com nossos olhos atentos a ouvir a tua palavra. Isso que é algo mais precioso que nós podemos ler ainda, a tua palavra. Porque sabemos que a sua vinda está próxima, Senhor. E sabemos que dias ruins podem estar vindo, mas aquele que guardar a palavra no coração, esse permanecerá firme para sempre. Por isso que nós nos reunimos aqui na tua casa, para aprender a tua palavra, Deus. Porque o Senhor é tudo para nós. Amém. Amém. A gente vê aqui uma situação que é uma palavra até muito conhecida, e fala de provisão. Mas nos dias atuais, as pessoas ouvem uma palavra de provisão para a sua vida, e muitas vezes só acredita dentro da igreja. E quando eu estava pedindo para o Senhor um direcionamento do que ministrar, até aconteceu um fato muito engraçado, que comentei com o pastor. O Senhor falou assim para mim: lembre-te dos meus pequenos, aqueles que precisam de se alimentar da minha palavra, para entender que eu tenho cuidado deles. E a gente tem visto tanta coisa acontecer esse ano, meu irmão, tantas dificuldades, toda a humanidade tem passado, toda a humanidade. São pestes de doença, em forma de doença, são amor de todo mundo se esfriando, são dificuldades financeiras que nem se fala, desemprego, são tragédias que têm acontecido.
E em tudo isso, muitas vezes as pessoas perguntam, aonde está Deus? E eu digo para você, Deus continua no seu trono de glória, olhando por aqueles que o amam. Olhando para a sua vida, olhando para a minha vida. E dando uma provisão necessária daquilo que nós precisamos. Sabe essa roupa bonita que você está vestindo? É a provisão do Senhor. A saúde que você está tendo aí, mesmo às vezes com uma gripinha, coisa, Deus que tem dado essa provisão para a sua vida. Por isso que, quando eu falei, Senhor, qual que é o tema que nós poderíamos colocar nessa palavra? E veio no meu coração, você é dependente de mim. E eu falei, Senhor, mas eu já ministrei sobre dependente ou independente. O Senhor falou, dessa forma será diferente. Então você é dependente de mim, dependente do meu poder. E o tema é dependente de Deus. E o que a gente vê nessa época, e aonde Jesus ia, o povo acompanhava Jesus. Jesus já estava vindo de um momento que aconteceu um milagre lá no tanque de Betesda, que todos sabem dessa história. E o povo continuou acompanhando Jesus. E aí ele partiu para o outro lado do mar da Galileia, chegou nesse lugar, e ali estava todo o povo atento a cada passo de Jesus. E muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, trazendo para os nossos dias, eu vou sempre fazer essa comparação, nós estamos dentro da casa de Deus, mas não estamos atentos ao que Deus tem querido nos falar, através de cada palavra que nós temos recebido, de cada ministração de louvor, palavra que é pregada neste lugar. Às vezes um irmão do lado dá um glória a Deus, fala assim, numa oração, e a gente não está atento ao que Deus quer se revelar para nós. Sabe, nós vemos tantos milagres, nós lemos na palavra de Deus, como esse que é muito conhecido, mas não nos esforçamos para ser o milagre real de Deus para esse momento, para esses dias. Por quê? O mundo jaz o maligno. Tantas coisas ruins têm passado e acontecido, meu irmão. Tantas dificuldades, como nós dissemos. E muitas vezes as cadeiras estão vazias porque existem irmãos que estão vivendo essas dificuldades. Mas nós somos milagres de Deus. Eu sou milagre de Deus. Você é milagre de Deus? Eu tenho visto e vivido milagres de Deus na minha vida. Então por isso que eu estou aqui como você. Mas existem pessoas que estão precisando de serem carregadas, de serem recebidas por um milagre de Deus. E fazendo um parâmetro entre eu e você, nós temos que alcançar essas pessoas, porque nós somos o projeto de Deus que está dando certo nessa terra. Ou não? Eu sou o projeto de Deus que está dando certo nessa terra. Eu me reconheço como isso. Não é soberba, não sou melhor do que você, mas você também faz parte disso. E eu estou dizendo porque numa noite como essa, você está aqui na casa do Pai. E é o melhor lugar que você poderia estar. É um lugar que eu sempre digo, que eu tenho recebido muito isso no meu coração. Todas as vezes que eu estou cansado, que eu venho em todos os cultos, eu procuro estar em todos os cultos. Não é porque eu sou pastor, mas antes de ser pastor, eu já fazia isso. Existe um prazer dentro do meu coração em estar acompanhando as coisas de Jesus. Mas existe uma coisa que nós não podemos ser mais, multidão. Quem acompanhava Jesus em tudo aquilo? Os discípulos. Está na hora de nós sermos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus estavam ali, atentos a tudo aquilo que Jesus estava ensinando, falando. E nós estamos aqui dentro da casa do Pai, atento a tudo que tem sido ensinado. Mas muitas vezes nós não somos discípulos. Nós queremos ser o povo que somente acompanha. Tem um culto, eu estou ali. Tem um movimento, eu estou ali. Mas nós temos que nos integrar mais, estar mais adiante, para recebermos realmente os milagres que Deus tem para as nossas vidas, confirmar os milagres que Deus tem para a nossa vida ainda nessa terra. E volto a dizer, você é o melhor de Deus para esta igreja. Você é o melhor de Deus para o seu bairro. Você é o melhor de Deus lá no seu trabalho. As pessoas te olham, veem você que se... Claro, eu espero que aqui não tenha nenhum cristão 007, eu tenho. Tem algum cristão 007 aqui? Né? Aquele que só ele sabe que é cristão? Não. Então as pessoas te olham com uma estimativa. Eu trabalho lá na empresa, uma empresa nova que eu estou trabalhando, e temos, trabalha do meu lado,
um rapaz que é testemunha de Jeová, do outro lado, um batista tradicional, do outro CCB, Congregação Cristã do Brasil, do outro tem um espírita, e assim. Mas o interessante, pastor, é que ele sempre olha para mim e fala assim: e aí, pastor, o que você acha dessa situação? Então, significa que nós temos sido vigiados. E qualquer deslize nosso é motivo para as pessoas quererem nos derrubar. Portanto, meu irmão, essa passagem ela me mostra algo muito importante. Jesus não estava sozinho, ele estava com seus discípulos. Jesus não estava somente com os discípulos, ele estava com o povo totalmente acompanhando e querendo aprender de Jesus. Aí eu trago isso para os nossos dias de hoje. Vocês têm estado aqui na casa do Pai, amém? Tirando os visitantes que veio talvez a primeira vez, mas vocês têm estado aqui. Você tem acompanhado nós que somos discípulos de Jesus, ministrando aqui a palavra do Senhor, ministrando o louvor, ministrando as bênçãos que o Senhor tem, trazendo os ensinamentos do Senhor. Você tem acompanhado isso, amém? E a sua posição? Você está como um povo ali, sentado só esperando? Você vai entender lá no final por que eu fiz essa pergunta. Uma coisa que é muito interessante. Jesus nunca deixa de nos ensinar. Mesmo que nós só queremos receber. E como nós temos aqui recebido tantos pedidos de oração, a gente vê que existe um povo lá fora que não conseguiu atravessar o mar da Galileia. Você imagina agora trazendo a história da Bíblia, quantas pessoas, pastor, estavam acompanhando Jesus do outro lado da margem e não conseguiram atravessar, porque queriam estar perto de Jesus, viram o milagre acontecer, eu quero acompanhar ele, mas não tiveram condições de pagar uma travessia pelo barco, não tinham condições de nadar. Quantas pessoas ficaram? E é isso que muitas vezes tem acontecido aqui na nossa igreja, as pessoas ficam, vêm, ouvem a palavra, gostam, mas ficam para trás. E Jesus não é algo passageiro para as nossas vidas. Jesus é real. Jesus é real, é realidade. Nós não somos uma estimativa de vida, nós somos a realidade de Deus nessa terra. Quando fala você é cristão, eu sou cristão. Eu vivo debaixo da misericórdia e da graça do Senhor Jesus Cristo. Porque eu aceitei isso. Eu estava falando isso esses dias. Quando eu aceitei a Jesus, eu quis dizer para ele: olha, até hoje eu fiz sempre do meu jeito. Está aqui, a procuração está em tuas mãos. Aí Jesus entrou no meu coração e falou: então vamos fazer o seguinte, as coisas velhas vão se passar. Você quer continuar com o velho? Eu não. Por quê? O velho é velho. O velho é algo que não presta mais para nada. E o velho que me acompanhava não estava dando certo. Porque se estivesse dando certo, talvez eu não estaria com Jesus. Mas ele me mostrou que o velho não me fazia bem. E aí, isso daí se passou. Eis que tudo se fez. E na sua vida? Tudo se fez novo? Nossa, que desânimo, irmão. Fez novo mesmo? Amém. Agora sim, agora eu estou na Igreja Livre em Cristo. E com essa novidade, a gente tem realmente algo novo para falar para as pessoas, algo novo para demonstrar para as pessoas. Me recordo aqui quando eu me converti, e por ter sido de uma cultura que eu tinha devido ao meu trabalho, porque eu tinha uma cultura de um trabalho como disc jockey, eu trabalhava na noite tocando, então eu tinha necessidade eu senti no meu coração que eu tinha necessidade de me envolver com música, e eu não vim para o louvor direto. E eu procurei, e aquelas rádios, né, pastor, que pega só nos postes de esquina. Arrumei uma Rádio Verdade, a luz da cidade, o nome dessa rádio era. E eu fui lá, falei, não, eu quero ser canal de bênção. E eu comecei a me mostrar ali, fazendo programa de rádio. E era tão gostoso. Dali nós encontrávamos alguns irmãos, né, Valmir? Os irmãos iam ajudar a gente, presbítero Valmir, Claudinha, outros irmãos que não estão mais aqui conosco, estão em outros ministérios.
E a gente se envolvia naquele trabalho tão gostoso, falando com pessoas, orando por pessoas, trazendo pessoas à existência de Jesus, entender que Jesus era bom, trazendo essa mensagem de vida. E ali nós fazíamos um programa de 2 horas, tão gostoso, abençoado. Nós vimos aqui para a casa do Pai, aqui nós nos reunimos e fazíamos parte do projeto Semear. E o Semear nos levava à praça, levava a estudar a palavra de Deus, levava a fazer alguns evangelismos. E ali foi a caminhada do Paulo. Logo depois eu vim para o Ministério de Louvor. Mas uma coisa que eu quero te dizer, com toda essa caminhada que eu tive, eu nunca quis ser pastor, mas eu quis sempre estar na presença de Deus. E quando você se envolve com as coisas de Deus, Deus vai acrescentando na tua vida. Deus vai acrescentando. Deus vai, sabe, Ele vai te habilitando. Foi uma coisa que o meu chefe falou para um dos rapazes lá. Ele falou assim para mim, ele falou para esse rapaz: ô Valnei, eu quero aprender inglês. Mas ele falou assim: tudo bem, você quer aprender inglês, mas você já se matriculou? Ele falou: eu não tenho condições financeiras. Ele falou: mas vamos ver se a gente consegue. Mas eu já dei um passo. Como? Eu estou aprendendo pela internet. Quer dizer, ele não está acomodado com a dificuldade que ele viu uma outra solução. E Jesus entra sempre na nossa vida com uma solução. Ele não faz gambiarra. Ele não faz gambiarra. Olha só a sabedoria desse rapaz. Ele pesquisou na internet as melhores aulas grátis que tinha. E ele está realmente a cada 2 horas por dia, ele faz um horário na hora do almoço e à noite. E ele já está falando algumas coisas assim em menos de 6 meses. Coisa linda de ver ele, sabe, se esforçando. E é isso que a gente tem que ter na nossa vida, não se acomodar. Sabe essa cadeirinha que você está sentado? Está gostoso, não está? Mas você tem que falar assim: olha, o próximo culto tem que estar tão cheio que eu tenho que dar esse lugar para outra pessoa. E eu não estou falando isso, irmão, para que a igreja esteja cheia tão somente. Eu estou falando isso para que a igreja consiga fazer com aquilo que é proposto para nós, igreja do Senhor, alcançar vidas. Alcançar vidas. Porque nós já somos salvos aqui, amém? Quem é salvo aqui, levanta a mão. Tem certeza? Então essa cadeira não é para mim nem para você. Nós temos que mostrar que Jesus está em nós, firmemente, falar desse evangelho, nos esforçar e ter esse bom ânimo a cada dia. Amém? Então a gente precisa aprender a desfrutar ensinar as pessoas a desfrutar desse amor de Deus. Então, para desfrutar desse amor de Deus, da provisão do Senhor, é simples, é muito simples. É orar, é buscar a face do Senhor, é congregar, não colocar o culto como algo que é empecilho para você. Aquela multidão, eu creio que eles tinham muita coisa para fazer em casa. Eu creio que eles tinham muita coisa para fazer na agricultura deles, da época. Eu creio que eles tinham outros afazeres. Mas eles entenderam que a mensagem que aquele grande homem levava era a mensagem que dava um direcionamento para a vida deles. Não era só os milagres que eles queriam ver. Eles queriam ter sabedoria para viver bem. E eu creio que Jesus dava muitas palavras de sabedoria. E aqui você tem recebido essas palavras, irmão? Então você está sendo que nem eles. E nisso, com essa palavra de sabedoria, eles entendiam de que eles poderiam depender de um só Senhor. De um só Senhor. E muitas vezes, meus irmãos, a gente não deixa isso acontecer. A gente tem atitude como a de Felipe, que andava com Jesus, viu os milagres que Jesus fez, e ainda perguntou: e aí, Jesus? Está ficando tarde? A coisa vai ficar feia aqui. Esse povo vai começar a chiar. E segundo a palavra de Deus, eles contaram somente os homens. E ainda tinha crianças e mulheres. Então era muito mais que 5.000. E a situação, você imagine você estar num lugar e 5.000 pessoas, vamos falar só dos 5.000 homens,
dependendo de você para se alimentar. E aí? É estreito o negócio? É amém ou ai? Ai. Mas para Jesus não era. E Jesus já sabia o que ia fazer. E muitas vezes na nossa vida nós colocamos esse empecilho, essa barreira espiritual, perguntando: será que vai dar certo? E quando a gente coloca esse será, a gente está falando assim: talvez esse Deus não seja tão poderoso, né? Diferente de Elias, que tinha uma intimidade tão maravilhosa com o Senhor, que ele falou: vai chover, olha lá, olha lá. E aí o que aconteceu? A chuva caiu, porque ele tinha uma intimidade. E o que falta para nós é entender essa intimidade que Deus quer ter, esse relacionamento profundo que Ele quer ter conosco. Mas como alcançamos esse relacionamento? Pastor, eu já ouvi muitas vezes falar assim: pastor, eu venho ao culto, eu ouço as canções. Foi isso que eu ouvi. Eu ouço a canção, eu ouço a palavra, mas eu saio a mesma coisa. Mas o problema, meu irmão, eu falei para essa pessoa, não está com o louvor, esse problema não está na palavra, esse problema está em você. Porque a palavra de Deus é bem clara: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E quando você se preocupar em prestar culto para Deus, entenda, em glorificar a Deus, quando você der glória a Deus, a glória de Deus descerá sobre a tua vida. E aí você vai começar a não se importar em querer olhar o fulano que está cantando, o cicrano que está levantando as mãos, o irmão que está lá dando glória a Deus, porque você está prestando culto para Deus. E aí, muitas vezes acontece de você ficar meio perdido, sentindo meio um patinho fora da lagoa. Foi o que essa pessoa falou para mim. Sabe por quê? Porque você não veio com essa preocupação de prestar culto para Deus. Você veio ao culto, mas você não veio prestar o culto para Deus. Aí ela falou assim para mim: poxa, pastor, foi meio duro o negócio. Eu falei: não, é simples, é assim. Quando você se coloca na qualidade de ser um adorador, meu irmão, você esquece quem está do seu lado, você canta para o Senhor, você adora o Senhor. E Jesus Cristo, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão sublime, Ele é tão lindo, que quem teve uma intimidade com Ele, jamais quer perder. Você teve a oportunidade rica nessa noite, na hora dos louvor, de cantar para o Senhor, com essa voz que Ele te deu. Eu não canto bem, é você que está falando. Porque se você não cantasse bem, Ele não tinha dado voz para você. Ele te fez desse jeito, porque você é a nova criatura que Ele formou para este mundo. As coisas velhas se passaram, eis que surgiram coisas novas. O que é nova? A metanoia, pensamento novo. Eu não sofro emoção na igreja, eu recebo a unção. Amém? Eu não tenho a tristeza, a minha preocupação. Por quê? Porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por quê? A alegria do Senhor é a minha força. Por quê? Mesmo que eu esteja preocupado, mesmo que eu esteja passando alguma dificuldade, eu elevo os olhos para os montes. De onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Porque se Ele fez os céus e a terra, Ele pode fazer coisas maiores sobre a minha vida. É esse sentimento que nós temos que ter. E talvez esse sentimento que aquela multidão queria sentir. Mas que quem caminhava com Jesus ainda não tinha sentido. Que eram os próprios discípulos. Porque se eles tivessem convicção que Jesus faria grandes coisas, eles não perguntariam: o que nós vamos fazer com essa multidão? Ele não faria isso. E é o que acontece no meio de nós. Muitos dormem, muitos estão cansados de ouvir talvez a palavra, mas é porque não se aprofundam. E temos que nos aprofundar.
Temos que orar mais, estar atentos, ligados, não na vida do irmão, mas ligado naquilo que o irmão precisa. Ele precisa de um milagre. Talvez a pessoa que está do seu lado está precisando de um milagre para amanhã. Talvez ela está precisando de uma cura agora. Talvez ela está precisando de um abraço agora. Talvez ela está precisando, sabe de quê? De uma palavra de você que está ao lado dela. Porque às vezes não foi ela que gosta de sentar nesse lugar, mas ela foi movida para este lugar. E se você está ao lado dela, é porque o Senhor quer usar a tua vida para falar: meu irmão, que bom você estar aqui na casa do Senhor. E sabe que nessa noite Deus vai te encher, Deus vai te abençoar, Deus vai colocar tudo que está errado, vai colocar no lugar certo. Falta essa ousadia. Falta nós queremos ser discípulos. Falta nós queremos ter esse direcionamento na nossa vida. Essa vontade de expressar as coisas de Deus. De mostrar a nossa confiança e convicção daquilo que nós somos. Nós somos formados na casa do Pai para falar dEle, para viver os milagres dEle, para ser milagre dEle, onde quer que nós estejamos. Porque a palavra diz: aonde eu colocar a planta dos meus pés, ali continuará tudo do mesmo jeito, é isso? Ah, não, ali vai ficar tudo triste, é isso? Que nem aqueles filmes que passa assim, aquela pessoa é tão ruim que ela passa no jardim, e aí está tudo colorido, fica tudo cinza, é isso? O que a palavra de Deus fala ao meu respeito e ao teu respeito? Que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali será o quê? Um lugar abençoado. Sabe por que é um lugar abençoado? Porque onde eu passo tem que ter vida, tem que ter luz, tem que ter alegria, tem que ter paz, tem que ter amor, tem que ter harmonia, porque o Espírito Santo de Deus tem harmonia comigo. O próprio Deus está comigo. Nós tivemos a oportunidade de visitar, eu nem ia falar isso, mas vou falar, de visitar a Juliana lá no hospital. Jaqueline, é Jaqueline e Juliana, por isso que eu na minha cabeça. A Jaqueline. Mas tinha uma senhorinha lá que nunca foi no médico. E ela estava lá com um problema muito grave. Cristã também. E aí eu virei: mas a senhora está bem? Porque eu confio no Senhor que eu leio a palavra. Isso que ela falou: eu confio no Senhor que eu leio a palavra. Uma senhora que ela estava com isso aqui tudo aberto, chegando no crânio. Eu confio no Senhor que eu leio a palavra na Bíblia. E ainda falou: pastor, eu vou lá na sua igreja. Qualquer hora ela chega com a irmã dela aí. Que coisa, poderia estar lá: ó vida, ó céus, por quê? Nunca precisei de médico. Nunca precisei, podia estar se lamentando. Mas não, ela me mostrou que a melhor parte é ser discípulo. O discípulo convicto: eu confio nesse Deus. Ainda que a terra se abale, eu continuo, todavia continuando, confiando nesse Deus. Caminhando com Ele, andando com Ele, vivendo o milagre dEle. Outras coisas que eu gosto sempre de falar: meu irmão, talvez você não tenha ideia, eu vou falar mais uma vez, e você marca esse cenário no teu coração. A vontade do teu inimigo é que você estivesse aqui. Agora imagina aí no cenário mesmo, quantos livramentos Deus te deu para você chegar aqui e ouvir essa palavra. Quantas coisas poderiam ter acontecido no dia de hoje, para que você desistisse de estar na casa do Pai, para que você ficasse do outro lado do mar da Galileia. Quantas coisas moveram-se contra, para que você não acompanhasse Jesus hoje. Mas todavia, o Senhor, o Deus da tua salvação, Ele te carregou nos braços fortes, livrou, deu ordem aos seus anjos, falou: opa, você não tem poder contra a vida do irmão Renato. Você não tem poder contra a vida daquela irmã. Você não tem poder contra a vida daquele irmão. Ele vai ao culto sim. Hoje ele vai estar lá me adorando em espírito e verdade. Hoje ele vai lá dar glória a Deus. Hoje ele vai lá me aplaudir. Hoje ele vai lá viver o milagre da vida que eu tenho para ele. Simples. Simples. Aí eu te pergunto: onde está teu coração, meu irmão?
Onde está o teu coração nessa noite? Você queria estar do outro lado da margem ou queria estar do lado de cá? Do lado de cá ou do lado de lá? O do lado de lá viu os milagres. O do lado de cá acompanhou Jesus e recebeu a provisão que vem de Deus. E aí apareceu o personagem principal dessa história. Um garoto esperto, aquele que guarda o que tens, guardou ali para ele, mas um garoto que ele poderia ter ficado quietinho na dele. Opa, deixa eu ir lá, 5.000 pessoas, dá para me esconder e ficar só para mim, não é isso? Podia ficar só para ele, se escondia lá atrás de uma rocha, ó, lascava o dente lá nos pãozinhos, no peixe, minha barriga está cheia. Mas não. Ele entendeu o chamado do Senhor Jesus Cristo para a vida dele naquele momento. Que ele se tornou a peça principal e fundamental deste milagre que aconteceu. E é isso que eu quero te perguntar. Você quer ser fundamental para alguém que precisa de um milagre? Quantos querem? Deus te dá a oportunidade nessa noite. Porque talvez você entenda que você depende de Deus. Mas existem pessoas que não estão aqui. Que se você parar para pensar agora, você sabe que esse irmão, essa irmã está meio fraco na fé. E Jesus quer usar a tua vida para ser o provedor na vida dele. Amém? O que aconteceu? Imagine os discípulos chegando e aí olhando aquilo ali. Mas como que enxerga uma criança no meio de uma multidão? Como eu disse, tinha mulheres, tinha outras crianças. Como enxerga? Diga, eles foram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pode dizer isso, eles foram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu pedi para você repetir isso para ficar guardado no teu coração. Que muitas vezes não é a nossa vontade, é o Espírito Santo de Deus. Sabe quando você está na tua casa e aí você está fazendo, você está fazendo um bolo e aí você lembra da pessoa, você fala assim, ó, vou mandar esse bolo para essa pessoa. Ah, irmão, já aconteceu muito isso comigo aqui, principalmente com o bolo. Os irmãos abençoados aqui. Está com vontade, de repente, chega aqui. Aconteceu uma vez com um pudim comigo, irmãos. Falei para minha esposa, olha, com vontade de comer um pudim. Domingo de manhã, saindo do culto aqui, a pessoa chega em mim e fala, olha, isso aqui é seu, presente para você. Como assim? Senti no coração de fazer para você, pastor. Mas eu não vi que era pudim ainda. Eu pensei que era bolo, eu levei para casa. Orei, quando eu abri, Jesus querido, ô provisão. Mas isso é mínimo. Então aquela pessoa se tornou um agente de milagre para a minha vida. Um agente de provisão para a minha vida. E Deus quer usar a tua vida, meu irmão. Você se preocupa com alguns irmãos aqui? Não precisa responder para mim, responde para você. Faça uma reflexão. Você sabe o que o seu irmão está precisando de oração? Talvez, pastor, eu não tenho dinheiro para ajudar ele. Você tem Deus. Você tem o dono da prata e do ouro que pode, através do teu clamor, alcançar e mover céus e terra a favor daquela pessoa. Isso se faz o quê? Uma igreja unida. Uma igreja alinhada. Uma igreja firme. Que pode vir vento, pode chacoalhar, mas ela está aqui, ó, entrelaçada, segura, com o Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E todos enganjados na mesma fé, todo mundo crendo na obra do Senhor, todo mundo acreditando na obra do Espírito Santo de Deus para a vida da pessoa, todo mundo crescendo na mesma harmonia, na mesma paz, no mesmo objetivo, no mesmo Senhor, no mesmo Deus, como era a igreja de Atos. Todos estavam com algo em comum. Então, meu irmão, está na hora de nós vivermos o milagre em nossa vida. E aí, voltando à história, Jesus pediu para que eles se ajuntassem, sentassem num lugar.
E aí os discípulos falaram com eles, todo mundo se assentou. Você imagina aquele povo, o que começou a passar na cabeça deles? Por que é que Jesus mudou o centro? Será que ele vai continuar pregando para nós? Será que vai vir mais coisa? Não. Jesus sabia que eles estavam com fome. Jesus sabia. Você tem fome de Deus? Você tem fome de Deus? Ele sacia a tua fome. E Ele está aqui nessa noite, pronto para saciar mais uma vez. E aí, começou a multiplicação. A multiplicação foi maravilhosa. 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 Agora, uma coisa que me chama a atenção. E eu queria já caminhar para o final. É uma palavra de reflexão para a tua vida. O interessante é que todos dessa multidão, foi citado que eles viram o milagre que Jesus fez. Sabe quem viu o milagre acontecendo? Os discípulos. O interessante é que os discípulos que viram o milagre acontecer. Está na hora de nós sairmos da multidão e queremos ser discípulos para o milagre começar em nossas vidas, verdadeiramente. Amém? Vamos ficar em pé. Quando você entender que você é dependente de Deus, quando você entender que o Espírito Santo de Deus habita em você, meu irmão, você vai entender que as obras do inferno jamais poderão prevalecer contra a tua igreja, contra você que é a igreja do Senhor, contra o seu povo. E é muito sério isso, meu irmão, porque nós estamos vivendo um tempo que agora está chegando a reta final. Nós estamos sendo selecionados. Provados, sim, mas aprovados por Deus, não desprovados. Eu não sou dependente do mundo, eu sou dependente do Senhor. Por quê? O meu Deus suprirá todas as necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você crê nisso? Deus não quer você sacrificando, meu querido. Deus não quer ver você triste, cabisbaixo. Quando começa o louvor, parece uma força que tem que cantar. Deus quer ver você com convicção. Jesus tinha uma convicção. Ele já sabia o que ia fazer. E talvez a sua vida tenha sido momentos tão inconstantes, que você se pergunta, o que Jesus quer comigo? O que Ele quer fazer comigo? O que Ele quer da minha vida? Feche seus olhos. Você sabe o que Ele quer com você? Completar a boa obra. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumpri-la. Aquele que te chamou do mundo, porque o mundo estava te machucando, Ele quer transformar. Ele quer te restaurar. Ele quer tirar o velho e colocar o novo. E Ele quer que você, tudo aquilo que você perdeu, seja multiplicado na tua vida com ganho. Mas agora, com um novo tempo na sua vida. Chamo você para ser discípulo nessa noite. Mas um discípulo que veja os milagres acontecendo. Aleluia. Um discípulo confiante, convicto que o Senhor é Deus e Ele cuida de vós, igreja. Um discípulo que entende o seu chamado e que muitas vezes é melhor dar do que receber. Dar o seu tempo em oração, dar o seu tempo em comunhão, dar o seu tempo com um abraço, dar o seu tempo orando, jejuando, dá o seu tempo como sacrifício agradável, louvando a Deus em todo o tempo.
Deus quer fazer coisas novas. Deus quer fazer coisas novas. Mas a partir do momento que você deixar esse eu seu aí que está travando a tua boca, te fechando para que você não dê um glória a Ele bem alto. Quando você começar a colocar isso para fora, você vai entender o que é ser discípulo. Porque você está mostrando para o mundo o Deus que você serve. Você não tem vergonha dele, você tem convicção desse Deus que você serve. E aí começa o Senhor dar ordem aos seus anjos para fazer milagres. Milagres sobre a tua vida, milagres, 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 curas, 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 restauração, restauração, novidade de pensamento, um novo pensamento. Porque a palavra do Senhor diz: eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós, igreja. É o Senhor que tem. E Ele quer colocar em nós esse novo pensamento. Então seja o discípulo. Está aqui os meus pães, está aqui os meus peixes. O que eu devo fazer, Senhor? Entregue ao teu próximo que precisa. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Quantos querem isso para a sua vida? Quantos querem? Então eu queria dizer para você, faça um clamor dessa noite. Fala: Senhor, eu não aceito mais ser acomodado. Eu não quero ser mais acomodado na fé. Eu não quero ser mais o povo que ficava só querendo receber. Eu quero ser discípulo para ajudar a servir, a amar ao próximo, a ajudar quem precisa. Você quer isso? Então eu vou deixar o nosso querido irmão Cláudio aqui, fazendo esse solo tão gostoso, essa canção, no teclado. E você tem a oportunidade de entrar na presença de Deus agora, de falar com Ele. Porque eu digo para você, quando você começa a pedir, Deus começa a te encher, Jesus começa a te encher, te encher, te encher, te encher. Lembra que eu falei? Quando você dá glória, a glória desce sobre a tua vida. Fala para Ele: Senhor, eu não quero ser mais acomodado, eu não quero ser mais povo, eu quero ser discípulo do Senhor. Eu quero ser diferente do Senhor. Eu quero ser diferente para esse povo que precisa. Eu quero estar segundo tua vontade, segundo o teu coração, Senhor. Eu quero mais de Ti. Eu quero ver as pessoas, ó Pai, quando eu orar, acontecer algo diferente na vida dessa pessoa, algo positivo. Eu quero ver pessoas sendo curadas, eu quero ver pessoas sendo transformadas. Eu quero ser discípulo. Porque nessa terra está precisando de discípulos. Para levar o milagre já está com você, que é Jesus. Mas precisa de pessoas que apresentem os pães, os peixes, que apresente a palavra, que apresente o pão da vida, que é Jesus. E você, meu irmão, foi convocado para isso nessa noite. Você foi convocado para isso nessa noite. Porque você, saiba disso, você é dependente do Senhor. Aleluia. Pai, nós oramos aqui nessa noite por esses que estão clamando a Ti, pedindo, entender a Tua palavra. É uma palavra, Senhor, que nos instiga mesmo a querer ser abençoadores, canal de bênção. Não queremos ser somente aqueles que ficam sentados recebendo o que comer. Não, nós temos que entregar, servir, amar, entregar, procurar, Senhor, trazer pessoas, os doentes, aqueles que estão cansados, aqueles que estão morrendo espiritualmente, trazer a Tua casa, ó Pai. Nos ajuda a nos esforçar mais, a nos dedicar mais na oração, na leitura da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Cumpra o Teu bom propósito em nós. Cumpra, Senhor, a Tua palavra em nós. Palavra de vida Tu tens para nós, sabemos disso, ó Pai. Por isso que nós estamos aqui alegres, felizes. Mas existem pessoas que precisam do meu abraço. Existem pessoas que precisam ouvir a Tua palavra. Existem pessoas que precisam entender que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta, porque o Senhor nos faz andar por passos verdejantes, ó Pai.
E a tua justiça nos acompanha todos os dias. Isso está determinado nos céus a nosso respeito. O Senhor declarou isso, e eu creio que é para nós, para esta igreja, para o povo que chama o Senhor pelo teu nome, que confia em ti. Portanto, ó Pai, se tiver alguém nessa noite, se tiver alguém triste nessa noite, não conseguindo andar, não caminhar mais contigo, está aqui nessa noite, Pai, eu te peço agora, Senhor, se ela estiver orando com sinceridade, alcança essa vida agora, e onde quer que ela esteja agora, enche o coração dela, enche o coração dela, enche o coração dela, ó Pai, porque só Tu tens a palavra de vida eterna, e ela precisa entender, que o melhor lugar que ela possa estar, é na eternidade com o Senhor, e para isso temos que lutar todos os dias, contra as obras de Satanás.